Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, Augusto Nardes. Ele está em Belém porque vai fazer a abertura na próxima quarta do 7º Fórum TCE e seus jurisdicionados, que ocorrerá no Hangar. Augusto Nardes está na mídia nacional porque foi o relator das contas da presidente Dilma Rousseff. Ministro, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu. A mídia nacional hoje aborda que, apesar das recomendações do TCU, as pedaladas continuam. Por quê, ministro? De certa forma, nós todos somos culpados por isso. É por isso que é a primeira vez que a gente propõe não aprovar as contas com ressalvas. Aprovar com ressalvas você encontra regularidade, mas não toma nenhuma decisão e a gente manda para o governo e o governo simplesmente ignora. E, de certa forma, nós temos que mudar esse paradigma, é isso que eu estou propondo. Mudar o paradigma quando existem governantes que não cumprem a lei, seja em nível federal, na presidência da República, nós temos que ter o mesmo procedimento com o que acontece no município ou com os governadores. Ou seja, descumpriu a lei, tem que ter punição. E nós entregamos uma lista... O ano passado, eu como presidente do Tribunal de Contas da União... Logo após a eleição, o senhor fez um diagnóstico, né? E nós tivemos uma situação ano passado com o Tribunal Superior Eleitoral, que é o que decide as candidaturas de todos os candidatos em nível federal, mas, claro, isso integrado com os municípios e estados, de 6.603 gestores, isso somente o TCU. Somando os tribunais de contas dos estados, nós chegamos ao número de 14 mil gestores o ano passado que não puderam ser candidatos, porque descumpriram a lei. E a presidente da República, no meu entendimento, descumpriu a lei e cometeu uma série de irregularidades que, de certa forma, está levando a essa situação que estamos vivendo hoje de crise no país, porque gastou muito, e a lei da responsabilidade fiscal é o seguinte: tu tens que ter o dinheiro para fazer o investimento daquele ano, e não pode deixar. E aí eu vou te dar um dado que eu relatei a semana passada, é muito impactante. Nós temos 226 bilhões de restos a pagar, ou seja, tem o dinheiro, mas não paga. E aí cria-se um orçamento paralelo e a sociedade não toma conhecimento disso. E o que aconteceu foi com os bancos, é como um cheque especial que o governo teria para gastar dinheiro dos bancos, são públicos, eles comanda o banco, mas não pode usar o banco para pagar as despesas sem autorização do Congresso. E o Congresso foi desprestigiado e a sociedade, os comunicadores, Mauro, como você e toda a sociedade brasileira não sabia de que a presidenta tinha utilizado 40 bilhões, e aí chamaram de pedaladas fiscais, sem autorização do Congresso. Ou seja, dinheiro público dos bancos, da Caixa, que pertence a todos os brasileiros, sem autorização estava pagando programas sociais. Mas, ministro, o momento dessa mudança de paradigma, coincidindo com a baixa de popularidade da presidente, não seria um casuísmo? Não é um casuísmo porque nós evoluímos no tribunal. Durante a nossa gestão como presidente, eu fiz várias cooperações internacionais e quero até fazer um registro muito importante aqui em Belém. No Pará aconteceu um fato que ajudou a mudar esse paradigma também de nós trabalharmos em conjunto com os tribunais de contas dos estados. O TCE e o TCM colaboraram muito aqui para a gente fazer essa integração e fizemos a primeira auditoria ambiental que serve de modelo hoje para o planeta, para verificar a biodiversidade e a questão do desenvolvimento sustentável através de uma auditoria coordenada que fizemos com o TCE e o TCM para mostrar como está a questão ambiental na região e preservação da biodiversidade. Esse nosso modelo passou a ser um exemplo para o mundo todo. Eu, inclusive, fui convidado ano passado para fazer uma palestra na Rússia, na Coreia, no Egito, na Europa, enfim, andei como presidente do tribunal, levando essa ideia que nós começamos a construir junto aqui com o TCE e o TCM do Pará. Portanto, eu acho que é uma mudança de paradigma decorrente da especialização que nós fizemos. Ou seja, antes nós não tínhamos condições de verificar isso. Hoje os nossos auditores, eu fui treinar os nossos auditores na França, o Banco Mundial, andei fazendo cooperação com os demais países e troca de boas práticas. E aí nós
aprofundamos as auditorias, especialmente a chamada auditoria de desempenho, que vê se... Por que está acontecendo essa crise hoje na sociedade brasileira, de as pessoas ir para ruas? Porque não tem bom transporte, não tem uma boa educação, não tem uma boa saúde. Então, milhões de brasileiros, 2, 3 milhões estão indo para as ruas. E cabe a quem verificar isso de forma profunda, sem cometer o deslize de passar a mão na cabeça de quem é gestor. Cabe aos tribunais de contas, e nós estamos trabalhando em conjunto com o TCE e o TCM para mostrar essa realidade. E é isto que nos deu base para fazer a chamada auditoria financeira e mostrar as chamadas pedaladas, que não foram somente as pedaladas, tem outras coisas que eu relatei e apresentei para o Brasil. São 13 questões bem graves. São 13 questões. E esses 30 dias que foram dados de prazos para presidente, a primeira vez na história do país em que um presidente precisa dar explicações ao TCU, como está acontecendo agora. Foi, na verdade, um suspiro para a presidente? Já havia uma decisão de rejeitar as contas dela? A minha proposta era rejeitar as contas. O senhor, como relator, geralmente acompanhado pela maioria dos votos, seria rejeitado? Eu acho que o tribunal estava dividido. Eu poderia ser vitorioso, como poderia ser derrotado. Mas eu fui pesquisar e há uma jurisprudência. Explico o que é a jurisprudência, não para você, mas para o telespectador. Havia uma decisão já no Tribunal de Pernambuco, em que o ministro do Supremo, que é a Suprema Corte, que decide essas questões, tinha dado o direito do contraditório para o governador Miguel Arraes, numa situação semelhante. A proposta era para rejeitar as contas e aí ele mandou voltar atrás. Então, por segurança jurídica, eu propus que dessemos 30 dias para a presidenta responder, e ela vai responder para nós, eu mando para a equipe técnica e depois tomo a decisão nesses próximos dias. Nós teremos, portanto, um desfecho dessa questão das contas da presidente Dilma. Bem, a decisão do Tribunal de Contas, é bom ser dito, é uma recomendação para o Congresso, que efetivamente é quem decidirá, não é isso? A lei diz o seguinte, as contas serão apreciadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas, que dá base para a responsabilidade da presidenta, porque é ela que presta conta, e isto dá condições também, se for o caso, aí o Congresso considerar isto como um crime de responsabilidade e aí fica a cargo do Congresso Nacional o processo de impeachment, não, mas isso não é nós que examinamos, nós examinamos tecnicamente a questão. Considerando a base aliada do governo, que é a grande maioria no Congresso Nacional, se houver um desfecho maior sobre isso? Essa questão cabe ao Congresso, que eu não quero comentar, mas a parte técnica nossa está muito bem embasada, porque todos os nossos auditores são concursados, independentes, é um trabalho profundo, técnico, que nós encontramos uma série de irregularidades. E de certa forma, leva à situação que estamos vivendo hoje, ou seja, de crise no país porque não houve a economia. Eu vou dar um outro dado, que é o chamado contingenciamento. O que é o contingenciamento? É quando você faz o cálculo do que você pode gastar por ano através do dinheiro que tu tens no orçamento. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. O ano passado a presidenta tinha que ter feito um contingenciamento, uma economia para chegar e fechar as contas no final do ano, como uma família faz. O Mauro certamente faz isso, olha... Vamos com calma aí que eu não posso gastar mais do que eu recebo. O governo faz isso, tem que fazer isso. E tem uma lei que diz isso, para o cidadão entender. E a lei da responsabilidade fiscal diz isto. E além disso, a Constituição Federal estabelece quem tem que fazer isto, quem tem que definir em nível nacional. O presidente ou a presidenta da República. A lei é clara. Ela não fez o contingenciamento de 28 bilhões e meio e além de não fazer... condicionou o Congresso a aprovar as contas delas, liberando mais 10 bilhões. Então, aí, no meu entendimento, há uma irregularidade. E isso tem que ser respondido para a sociedade, porque é um desprestigiamento, Mauro, ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, o que é? É a sociedade brasileira. Da sociedade. Ao mesmo tempo que a sociedade festeja esse novo paradigma, essa nova fiscalização, pode ser feita uma leitura de que anteriormente os tribunais de contas foram omissos, não? Porque era ressalva em cima de ressalva. Rara vez se ouve falar de aprovação por unanimidade, sem nenhum tipo de ressalva. Então, houve omissão no passado? Eu acabei de dizer, nós entregamos uma lista de 6.603 em relação aos gestores, somente o ano passado, que foram condenados, tiveram seus direitos políticos
suspensos 6.613. Então, não existia omissão. O que acontecia, no caso da presidenta, de certa forma, um consentimento de que acontecesse. Só que, nesses últimos anos, aconteceu o que não vinha acontecendo de forma muito abrupta, ou seja, de forma exagerada. E aí cabe a nós dar um basta nisto e mostrar essa realidade para a sociedade brasileira. Ministro, logo após as últimas eleições, o senhor na presidência do TCU, apresentou os gargalos do Brasil. Isso teve desdobramento? Sim, nós estamos trabalhando hoje de forma muito sincronizada com os Tribunais de Contas dos Estados. Essa auditoria ambiental que fizemos aqui na área de biodiversidade para mostrar de que as nossas unidades de conservação não estão funcionando bem. Nós temos aqui na região da Amazônia 1.400.000 quilômetros de reservas, mas não estão sendo preservadas por parte do Estado brasileiro, e aí inclui Estado, municípios e União. São reservas... Só no papel. Só no papel. E aí, isto nos deu condições de mostrar os gargalos, não somente nessa área ambiental, mas também na educação, na saúde, na segurança. Nós estamos trabalhando em conjunto com os tribunais de contas de todo o Brasil. E eu quero agradecer ao Pará, especialmente o TCE e o TCM, na presidência dos presidentes anteriores e atuais, estão fazendo um grande trabalho para a gente unir os tribunais. Por que os tribunais são importantes nesse processo? Porque eles são permanentes. Os governos são voláteis. 4 anos, passam rápido. Se não tem planificação, passam 4 anos e não conseguem fazer. Os tribunais são permanentes, têm cargo vitalício para quê? Para mostrar a realidade da nação. E eu tenho a mesma postura de não aceitar mais a improvisação, o jeitinho brasileiro, de como nós vimos analisando algumas questões. Nós temos que ter capacidade técnica, treinar os nossos auditores para mostrar, porque a sociedade hoje é extremamente competitiva. Nós competimos com várias nações e a nossa matéria-prima está deixando a desejar. O que é a matéria-prima? Os nossos estudantes, vou te dar um dado chocante, impactante. Nós temos 51 milhões de jovens entre infantil, fundamental e ensino médio, chegando ao ensino médio, 51 milhões. Você sabe, Mauro, quanto que nós estamos formando isso no Brasil? Apenas 50%. 25 milhões não terminam, 25 milhões de jovens não terminam o segundo grau, o ensino médio. E vão para onde? Para a criminalidade, para a droga, para situações de viver na marginalidade, sacrificando a matéria-prima da nação brasileira, que é o que nos dá condições de competir, gente preparada, gente condicionada. E nós não temos um monitoramento dos estados, do município e da União. Então é um problema nacional, não é um problema somente na União. Eu não quero dizer que eu estou perseguindo o governo federal, eu estou sendo técnico e por isso lancei um livro sobre isso, Governança Pública, Desafio do Brasil. E, portanto, eu acho que é o momento de nós mostrar isso para a nação brasileira e trabalharmos em conjunto com os tribunais de contas dos estados. O lançamento desse livro ocorrerá amanhã no São José Liberto, às 19 horas, né? Isso. Qual é a abordagem exata dele? Governança Pública, Desafio do Brasil. Você conhece certamente a governança corporativa nas empresas. E as empresas, se não trabalharem, se não forem produtivas, morrem. Vão à falência. Os governos não vão à falência. Os governos empurram com a barriga para o governo pagar. Eu comecei a minha fala com a seguinte história, quando abri o relatório. Lembrando, essa semana que passou, nós cumprimos 800 anos da Carta Magna da Inglaterra. Como era no passado, há 800 anos atrás, em 1215, os reis, especialmente na Inglaterra, faziam o seguinte, gastavam todo o dinheiro e depois mandavam um aviso para a população, para o cidadão: olha, tem que pagar mais impostos, vai passar o coletor. Isso faz 800 anos. E está acontecendo isso no Brasil hoje. Eu vou aceitar isso, que nós retrocedemos no tempo e venhamos cobrar impostos da população, aumentar luz, água, combustível. Gastou tudo e depois quem vai pagar isso é o povo brasileiro? Os tribunais de contas estaduais é uma grande capilaridade no Brasil todo, só que é um país de dimensões continentais. Esses tribunais estão... tecnicamente, estão tecnologicamente preparados para levantar todos esses dados? Havia um sentimento no TCU que não tinha que se aproximar dos TCS e eu quebrei essa barreira.
porque nós temos TCEs com muita competência, gente muito qualificada nos TCE. E aqui nós temos também bons exemplos no TCM, do Pará e no TCE. Então, nós temos que trabalhar em conjunto pela sociedade brasileira. E treinamos mais de 1000 auditores nessas chamadas auditorias coordenadas para ver a situação da educação, que já fizemos auditoria, da saúde, estamos fazendo da Previdência, várias auditorias em conjunto. Nós temos que nos unir para defender o Brasil e defender a sociedade brasileira, porque nós somos os olhos da população e temos cargo vitalício para isso, para ter coragem de fazer mudanças substanciais no país. Somos uma das poucas instituições que pode fazer a mudança e a diferença no Brasil. Ministro, na quarta-feira o senhor faz a abertura do 7º Fórum TCE e Seus Jurisdicionados. Qual a importância de um evento como esse? Qual é a sua imagem? Qual a imagem que o senhor tem de um evento desse no Pará, que certamente o senhor já conhece de outras edições? E qual será a sua abordagem na abertura do evento? Eu vou fazer uma abordagem da necessidade da conscientização, da ideia da governança, ou seja, tem que ter o planejamento, não podemos improvisar mais, temos que trabalhar em conjunto, temos que ter cooperação, temos que compartilhar as informações e compartilhar o conhecimento com os municípios. O prefeito tem que saber o que é governança, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter planejamento, ele não pode começar um projeto como fizemos com a Petrobras, sem avaliar os riscos de uma decisão. A Petrobras valia 350 bilhões, perdeu 200 bilhões, vale 150 bilhões, porque não teve uma boa avaliação de riscos de fazer 4 refinarias ao mesmo tempo. Então eu vou dizer isso lá, vou mostrar que se não tiver planejamento adequado, a nação vai naufragar. É tipo o Titanic, nós estamos vivendo uma situação, de certa forma, exemplar, que precisamos mudar e aproveitar essa crise para dar virada no Brasil. Se nós não tivermos coragem de fazer isso, a Índia vai nos passar, a Indonésia vai nos passar, e já estamos perdendo terreno. A China já nos passou na questão da produtividade, já produz mais que nós. E eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então nós temos que ter visão macro de nação. Temos que convocar. E essa reunião aqui é muito importante, por quê? Porque são os líderes, os gestores, e essa iniciativa do TCE e do TCM de trabalhar em conjunto e irmanados é um exemplo para o Brasil. Então eu estou muito feliz de vir aqui. Eu tinha uma palestra que ia fazer lá no Equador e cancelei para estar aqui para prestigiar esse evento muito importante, que vão ter milhares de pessoas participando, próximo de 2.000 pessoas. Eu acho que é um momento importante do Pará, que eu vejo como um estado promissor, um dos estados que pode ter, com certeza, a capacidade de liderar o ecodesenvolvimento no Brasil, ecologia e desenvolvimento ao mesmo tempo, aproveitar os recursos e os mananciais, a riqueza do Pará, para transformar esse estado aqui num Eldorado do Brasil. E se não trabalharmos em conjunto, no nível do município, do estado e da União, isso não vai acontecer. E nós temos que fazer isso no Brasil como um todo. Então nós precisamos de um projeto de nação. E nós temos que construir junto. E não termos humildade de aprender com um prefeito, mas também o prefeito saber o que nós estamos fazendo para aprender conosco e trocar ideias e cooperar, também aprender com os governos. Nós temos que trabalhar todos pelo Brasil, cooperar um com o outro, termos a gestão compartilhada e nós avisarmos ao prefeito, olha, prefeito, se o senhor fizer essa atitude e esse gesto, o senhor pode cometer um equívoco. E os nossos auditores do TCE, do TCM e do TCU estão preparados para isso. Muito obrigado, ministro, pela entrevista. Eu que agradeço. E sucesso na sua estada. Obrigado. Logo depois do intervalo, teremos o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Luiz Cunha. Eu volto já.